Então vamos para mais uma aqui, tá? Vamos ler o que a questão diz, né? Vamos ser maroto, tá? Nas esferas do Estado, né, a Constituição de 1988, os espaços mencionados tornam-se objeto de o que, tá? No Brasil, os renascimentos dos antigos quilombolas, mecanismos de cultura, negras rurais, quilombolas contemporâneos, comunidades quilombolas ou terras pretas, né, referem-se a um mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, que só recentemente passaram a ter a atenção do Estado, a ser o interesse de algumas autoridades, tá? Tá falando que a gente tem lá a terra, tal, vou desenhar aqui. Tá dizendo que assim, tá, eu sou um afrodescendente, tá. Aqui eu tenho a minha terra, isso aqui, eles chamam de terras negras, né? Negras, isso aqui é o meu patrimônio o quê? Iniciativa de planejamento social? Não. Ó. Projeto de reorganização religiosa? Não. Programa de moradia sustentável? Não. Política de inserção social? Não. Medidas de homogeneização educacional? Não. Ó. Na esfera educacional, o espaço mencionado torna-se objetivo de quê? Política de inserção social, né? Inserção social, porque ele fala que tem aqui, ó, as comunidades macombos, né, artigos quilombolas, né? Então a letra D fica mais plausível de resposta, letra D. Vamos ver a próxima aí nessa internet de padaria, tá? A próxima que temos aqui, né? Tá. Olha a próxima, tá? O que sustenta o exercício do poder conforme a configuração apresentada no texto da década de 1920, tá? O que o texto tá? Mário Vargas, não sei o que, blá blá blá, tá. A democracia responde à pergunta: quem deve exercer o poder público, né? A resposta é: o exercício do poder público responde à coletividade dos cidadãos, né? Contudo, essa pergunta não se fala sobre qual extensão deve ter o poder público, tá? Então fala assim, o cara no poder, mesmo assim, o poder público, e não tem extensão do poder público na sua totalidade, tá? Trata-se do sentimento determinado do sujeito quando manda ou compete. A democracia propõe que mandemos todos, né? Quer dizer, que todos intervêm nos fatos sociais. Mano do céu, isso aqui lembra um camarada chamado Durkheim, né? Acho que é assim que se escreve, Durkheim. De acordo com Durkheim, fato social consiste em uma adotados coletivos que obrigam o indivíduo a se adaptar à sociedade em que vive. Geralmente a gente fala sobre dificuldades coletivas. As dificuldades coletivas obrigam o indivíduo a se adaptar à sociedade em que vive, beleza. Aí fala assim, tá, o que sustenta isso aí? Cara, a divisão de classe? Não. A comissão de capital? Não. A defesa da propriedade? Não. A centralização administrativa? Não. A soberania popular, porque ele fala aqui, ó, bem aqui, ó, que todos intervêm nos fatos sociais, né? A democracia que propõe os mandem todos, né? Quer dizer que todos mandam. Então, tipo, isso é bem legal, que esse negócio de fato social consiste em um negócio que é exterior ao cara, geral, né? E eu não tenho controle sobre isso. Tipo assim, se eu deixar de existir, o fato social deixa de existir. É tipo eu falar assim, tá? Eu moro numa casa, né? Aí tem uma casa aqui, beleza? Aí fala assim o seguinte, tá? Eu como cidadão, né? Eu como cidadão aqui, tá, se eu, por exemplo, viro estatística e morro, tá, de acordo com o IBGE, né? Se o cara morre, por exemplo, ele morre, o que acontece? A casa ainda vai continuar existindo rua, vai continuar existindo as coisas, então, tipo assim, mesmo eu existindo ou não, ainda vai ter o conceito de sociedade, né? Letra B, soberania popular, né? Letra A, soberania popular, nossa, isso aí. Letra A, soberania popular, ou internet de padaria, enfim. Letra A, soberania popular. Vamos ver o próximo aqui. Vocês não são bem fácil, não é tão difícil assim. Nossa. Continuar isso aqui que tá. Soberania popular. Vamos ver o próximo aqui. Idade média, papai. Tá, Idade média eu lembro lá dos. A gente lembra dos camaradas. Eu vou preparar a atividade, né? Pra você. Tá, ó. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se relevante patrimônio histórico cultural, tá? Quem fala? A imagem e a memória das universidades medievais, tá? Ó, as instituições da Idade Média nos legou que são um valor maior impecável que os seus catedrais. É a universidade nitidamente instituição mundial. Tanto que quanto a monarquia constitucional, o parlamento, ou justamente como a universidade produz imediatos estudantes, constitui grande realização popular. Tá falando aqui, quer dizer, eu tenho aquela parada lá de patrística escolar, que eu tenho o São Tomás de Aquino e aquele cara, o Anselmo lá, São Tomás de Aquino e o Anselmo. O cara que criou as ideias de Platão. De acordo com o texto, as universidades medievais tornam-se um relevante patrimônio histórico por quê? Adotar um currículo não, rejeitar não, possuir autonomia não, transmitir técnica de valores não, agregar tradição de conhecimento científico. Talvez é o que mais a gente tem de agregar científico, extremamente científico, né? Que a gente tem que agregar sentimentos científicos, agregar sentimento científico, agregar sentimento científico, agregar sentimento científico. Os textos indicam que as práticas, ações e virtudes sempre afetivas da polis ocorrem por meio, tá? Zimões, eudaimonia, a razão pela contemplação da etnia da história. Vamos ver aqui, ó. Clóvis e Barros Filhos, né? O monjado professor, reflexão sobre a teologia apresentada.
Aristóteles defendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza, de certa maneira, uma vida que tivesse natureza em si, com uma referência inabelável. Isso lhe permitiu formular um conceito da excelência. Então, para Aristóteles, o mais perfeito, o mais excelente de si mesmo. O que seria excelência? Seria justamente, ao longo da vida, tirar de si mesmo e enfrentar a performance em conduta de comportamento de disposição que a natureza permite ser seu melhor. Beleza, até aí tudo bem. Então, aqui ele fala, Aristóteles, né? Eu vou colocar aqui, ó, excelência, excelência. É o que temos no conceito de Aristóteles para excelência. Tá, olha esse outro aqui, ó. A noção de eudaimonia é centralizada na ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade que não é um estado psicológico, pois é definida pela ética moderna como uma atividade de alma baseada na virtude moral. A virtude moral é definida como termos de disposição ligada à preservação, o que leva a estado de virtude. A figura intelectual da ética aristotélica corresponde à tentativa de indicar conceitualmente que consiste em que o bem agir ou a linguagem aristotélica significa ser feliz, tá? Então a gente tem aquela busca pela eudaimonia, que os gregos denominavam eudaimonia como a busca pela felicidade. Então para eles tudo bastava ser feliz. Aí gente a escola como cinismo, o epicterismo, os históricos, como Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, enfim, tá. Tá, a dica de que as práticas efetivamente da polis ocorriam por meio de... Tá, vamos ver o que diz aqui. Teoria de formas sociais, não. Identificação dos princípios racionais, não. Desenvolvimento de técnicas retóricas, não. Aperfeiçoamento da condução, não. Conhecimento da psicologia humana, não. Na verdade, isso aqui, ó. Aperfeiçoar as condutas humanas, a gente chama isso de ética. Vamos batizar isso aqui de ética, né? Letra D. Eu tinha algum momento eu trabalhei. Não precisa chorar, porque eu não tô. Daí disse que ele queria falar comigo. Era assim, Vamos ver os textos. Nos textos, ambos autores posicionam-se sobre a natureza do conhecimento humano. A concepção de acertos, né? Permite assumir que Descartes e Hume, o que eles fazem, tá? O texto 1, Descartes, tá? Experimentei algumas vezes, os sentidos eram enganosos. Era prudência nunca ficar inteiramente aqui. Tá, esse cara aqui, ele é racionalista. Racionalista. Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. Sempre que li alimentos de alguma coisa da alma aqui, ó, investigação sobre entendimento da entendimento. Suspeitava da ideia que esteja sendo empregada de nenhum significado. Precisamos indagar de que impressão deveria ser suposta essa. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso lhe deverá confiança na nossa suspeita. É sempre que alimentamos alguma suspeita que a ideia esteja sempre empregada sem nenhum significado. Precisamos indagar é duvidar. Que impressão deveria dar de verdade é impossível enfrentar a qualquer impressão sensorial. Isso significa confirmar nossa suspeita. Então isso aqui, tá? Definir os sentidos como critério, não. O cara já é racionalista, então isso aqui tá errado. Entendiam que é desnecessário do significado da reflexão? Não. Não faz sentido isso aqui. Representante do criticismo? Não. Ó. Concordam com o conhecimento humano, é impossível as relações da ideia de sentimentos? Não. Atribui em diferentes lugares o papel dos sentimentos no processo da obtenção do conhecimento? Sim. Um é racionalista, outro é empirista. Um fala que vem da experiência, outro fala que vem da razão. Vamos ver a próxima aqui, né? A próxima. Tá, olha isso aqui. Do súbito declínio da atividade econômica começando provocada pelo quê, tá? Tem um texto aqui, não sei lá. Em 1914, o preço da borracha, então aqui tem o ciclo da borracha, né? Oxi. Temos aqui, ó, o ciclo da borracha. No BR, eu vou colocar BR Brasil, tá? Despentou o mercado internacional 2 anos depois, tá? Três firmas foram na falência em Manaus, né? Assim acabou-se o sonho de capitalização com nota de R$1.000. A cidade tornou um colapso, tá? O declínio súbito da atividade econômica foi por causa... O que provocou a queda desses caras aqui, ó? A carência de meios de transporte que permitisse a rápida integração, talvez, né? Ó, a produção de plantas seringueiras no sudeste asiático... Não, na verdade não foi isso, ó. O chamado envelhecimento que resultou da desvalorização da moeda brasileira... Não foi isso. Ó, o fim da migração nordestina da Amazônia que gerou um enorme... Não. O início da Primeira Guerra Mundial que paralisou o comércio internacional e provocou um declínio da economia brasileira. A carência de meios de transporte que permitisse uma rápida integração entre as áreas urbanas e produtoras. Tá. O que aconteceu aí, né? Pra ter esse declínio aí? Será que foi o início da Primeira Guerra que parou o comércio? Não, mas se eles precisavam de borracha para essas coisas, se eles precisavam de borracha, então tipo, se eles precisavam de coisa, então não faz sentido a gente colocar isso aí, então não faz sentido. Então aqui não faz sentido. A carência do meio de transporte permitisse uma rápida integração também não é a carência, ó. O que aconteceu foi o quê? Foi o fim da migração do nordestino para a Amazônia, o que gerou uma enorme carência de... Não gerou. A produção de plantas, não. O chamado de encilhamento, que resultou na desvalorização da moeda, não. Posição de plantas... Não, eu marcaria a letra A.
teve uma carência ali, era muito ruim ficar pegando as coisas. Eu dei uma lei pra conseguir levar ele para o território. Tá, as tentações diplomáticas expressam textos indicam que o interesse britânico está. O que ele fala? Durante o século XIX, o governo brasileiro, por meio da representação diplomática de longe dos livros, não brasileiros da colônia, representaram a projeção do governo revelada. O governo britânico, entretanto, ainda rescalhava que, sem um tanto agressão satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros, né, um dia voltassem aos seus velhos hábitos. Tá. A tensão diplomática expressa no texto indica um interesse britânico tem. Estabelecer jurisdição, não. Conciliar negócios marítimos, talvez, né. Fomentar a política de higiene, não. Manter a proibição, não. Promover negócio, não. Aqui, ó. Compartilhar negócio marítimo. Vamos lembrar lá de Matons, né. Planos e vinhos. Aquele planos e vinhos. Olha isso aqui, tá? As relações do plano e projetando sobre o edifício projetado e mostrado nas figuras são idênticas, respectivamente em o quê? O que a gente tem aqui que é igual? Cara, ó, na verdade tudo aqui é um cilindro, não vai colocar que é um cone, que isso aqui é tudo é um cilindro. Então, onde tiver isso aqui tá errado, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado e esse aqui tá errado. Então eu marcaria de bobeira a letra A aqui, maroto. Foi. Antes do plano. Vamos ver. Deixa eu ver esse aqui. O que diz aqui no meio, tá? Esse aqui é um cilindro, que é o que tá ali. Esse aqui é o cilindro, né? Então esse aqui já não pode ser. É letra A, eu marquei a letra A. Não sei de quem é isso aqui, eu vou deixar aqui. Tá. Ai, vamos ver isso daqui que é a 9. A divisão das regiões geoeconômicas ou complexas regionais encontra-se na seguinte representação, tá? Inclusive, propôs uma divisão regional do país ou complexa. Essa divisão baseia-se no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em conta especialmente efeitos da industrialização. Dessa forma, busca-se refletir a realidade do país, compreender seus produtos e contrastes, tá? Eu não posso falar que foi dividida com... Não é isso aqui. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Na verdade, provavelmente é isso aqui, porque a gente primeiro colocou aqui, depois a gente foi pra cá e depois a gente foi pra cá, né? Letra B. Letra B. Ó, a expansão das atividades de troca na Idade Média, examinadas por centros da Veneza, reflete o que tá? A cruz crescente, cristianismo, islã, Maomé, reforma. Ó, Veneza. Imediatamente buscar ao longo da Idade Média, as águas das quais deveriam ser simultaneamente ataques, né, era nominalmente submetida ao Império Bizantino, né, mas na prática eram cidades-estados independentes, cidades-estados independentes da altura do século XX. Ó, Veneza era a única na cristianidade por ser continuidade comercial. Essa gente não lavra, semeia ou colhe uvas, como o supremo observador do século. Comerciantes venezianos puderam negociar termos favoráveis para comercializar em Ciprianópolis, mas também se relacionaram com as mercadorias do Islã. Tá, o que a gente tem importância da cidade, estado de tá. A integração entre cidade e campo, não. Desenvolvimento da economia, não. Controle da não. Ação não. Ação reguladora dos imperadores durante... Não, na verdade isso aqui é a importância das cidades comerciais, né? Porque a gente tinha essa cidade comercial como uma coisa muito importante. Ela começou comigo lá Ó, quando eles se adaptou. a intenção citadas são efeitos de um processo atmosférico marcado, tá? Isso aqui é difícil, odeio geografia, é difícil, tá? Cientistas do país estudam a interação entre Antártica e Amazônia.
Ó, é difícil imaginar que a Antártica possa interferir o clima de um país tropical, mas na verdade é continuamente gelado e influenciado especialmente pelo que acontece na América do Sul, inclusive na Amazônia, causando secas regiões, tá? Eu tô falando que tem a região da Amazônia, não vai falar que a região da Amazônia é o pulmão do Brasil, do pulmão do mundo, o pulmão do mundo são as águas. Mas a gente tem ali os ventos alísios, né, as correntes de ar. Tá, equivalente ao índice de, não, bloqueio, não. Ó, predomina corrente marinha frias, não. Fluxo entre faixas de latitude, não. Alternância do ar equatorial, né? Equatorial, né? Que é o mais indicado se fazer. Né? E a última aqui, ó. Considerando a relação entre os meios de comunicação, informação e identidade, tal qual é abordada no texto, a noção que explica esse fenômeno na atualidade. Que é o fenômeno, tá? Os meios de comunicação, informação e identidade, tá? Apesar de da grande existência geográfica e da relação do território chinês, né, os otakus, né, jovens brasileiros vinculam-se socialmente, né, aos efeitos da partir da circulação de mangás, animes, tá, games, o consumo da escala mundial dos produtos de cultura pop é enfatizado mediamente a produzida no Japão constitui-se um momento histórico em que se aponta sobre o que significa a produção mediática e cultural quando percebida no próprio país. E como a percepção de tal produção costuma ser radialmente dolorosa. Então tá falando que tem um cara brasileiro, e daí vai lá, pega a estrutura dos carinha lá negócio de dorama, esse negócio aí, enfim, tá. O que a gente tem aqui, ó? O que a gente tem na questão? O tribalismo, não. Alienação, não. Hierarquia, não. Passivo, não. Das relações de consumo, provavelmente isso daqui, ó. Deterioração da referência nacional, não. Não tá falando isso aí. Letra D. Então é isso, né? Falou.